Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, abril de 1860. 4C. Variedades. O fabricante de São Petersburgo. O seguinte fato de manifestação espontânea foi transmitido ao nosso colega Sr. Kratzov, de São Petersburgo, por seu compatriota, o barão Gabriel Tcherkessov, que reside em Cannes, Var, e garante a sua autenticidade. Aliás, parece que o fato é muito conhecido e fez sensação na época em que ocorreu. No começo do século, havia em São Petersburgo um rico artesão que empregava grande número de operários em suas oficinas. Seu nome me escapa, mas creio que era inglês. Homem probo, humano e comportado. Não só desfrutava a boa renda de seus produtos, mas muito mais ainda do bem-estar físico e moral de seus operários, que, consequentemente, ofereciam um exemplo de boa conduta e de uma concórdia quase fraternal. Conforme um costume observado na Rússia até hoje, o patrão custeava o alojamento e a alimentação, ocupando os operários os andares superiores e as águas furtadas da mesma casa que ele. Certa vez, ao despertar, vários operários não encontraram suas roupas que haviam posto de lado ao se deitarem. Não se podia pensar em roubo. Conjeturaram inutilmente e suspeitaram que os mais maliciosos tinham querido pregar uma peça em seus camaradas. Enfim, graças às buscas realizadas, encontraram todos os objetos desaparecidos, no celeiro, nas chaminés e até nos telhados. O patrão fez advertências gerais, já que ninguém se confessava culpado. Ao contrário, todos protestavam inocência. Passado algum tempo, o mesmo fato se repetiu. Novas advertências, novos protestos. Pouco a pouco, o fenômeno começou a se repetir todas as noites. E o patrão inquietou-se bastante, porque além de seu trabalho ser muito prejudicado, via-se ameaçado pela debandada de todos os operários, que temiam permanecer numa casa onde se passavam, segundo eles, coisas sobrenaturais. Seguindo o conselho do patrão, foi organizado um serviço noturno, escolhido pelos próprios operários para surpreender o culpado. Mas nada conseguiram. Ao contrário, as coisas pioravam cada vez mais. Para alcançar seus quartos, os operários deviam subir escadas que não estavam iluminadas. Ora, aconteceu a vários deles receber pancadas e bofetões, e quando procuravam defender-se, não batiam senão no vazio, enquanto a violência dos golpes os fazia supor que tratavam como um ser sólido. Desta vez, o patrão os aconselhou a se dividirem em 2 grupos. Um deveria ficar na parte superior da escada e o outro embaixo. Desta maneira, o brincalhão de mau gosto não poderia escapar e receber o corretivo que merecia. Mas a previdência do patrão falhou novamente. Os 2 grupos apanharam bastante, cada um acusava o outro. As recriminações tornaram-se atrozes e a desinteligência entre os operários chegou ao cúmulo, de modo que o pobre patrão já pensava em fechar as oficinas ou mudar-se. Uma noite estava sentado, triste e pensativo, cercado pela família. Todos estavam abatidos quando, de repente, ouviu-se um grande ruído no aposento ao lado, que lhe servia de gabinete de trabalho. Levantou-se precipitadamente e foi procurar a causa do barulho. Ao abrir a porta, a primeira coisa que viu foi sua escrivaninha aberta e um castiçal aceso. Ora, há poucos instantes ele havia fechado a escrivaninha e apagado a luz. Ao aproximar-se, distinguiu sobre a mesa um tinteiro de vidro e uma pena que não lhe pertenciam, além de uma folha de papel sobre a qual estavam escritas estas palavras, que não tinham tido tempo de secar.
Manda demolir a parede em tal lugar. Era acima da escada. Aí encontrarás ossadas humanas que mandarás sepultar em Terra Santa. Terra Santa. O patrão tomou o papel e correu a informar a polícia. No dia seguinte, começaram a procurar de onde provinha o tinteiro e a pena. Mostrando-os aos moradores da mesma casa, chegaram até um negociante de gêneros alimentícios que tinha sua quitanda no rés do chão e que reconheceu um e outro como seus. Interrogado sobre a pessoa quem os dera, respondeu: Ontem à noite, já tendo fechado a porta da loja, ouvi uma leve batida no postigo da janela. Abri e um homem, cujos traços não me foi possível distinguir, disse-me: Peço-te que me des um tinteiro e uma pena. Eu tos pagarei. Tendo-lhe passado os objetos, ele me atirou uma grande moeda de cobre, que ouvi cair no assoalho, mas não pude encontrar. Demoliram a parede no lugar indicado e aí encontraram ossadas humanas, que foram enterradas, voltando tudo ao normal. Jamais se soube a quem pertenciam aqueles ossos. Fatos desta natureza devem ter ocorrido em todas as épocas e vê-se que não são provocadas absolutamente pelo conhecimento espíritas. Compreende-se que em séculos recuados ou entre povos ignorantes tenham dado lugar a todo tipo de conjecturas supersticiosas. Aparição tangível. No dia 14 de janeiro último, o senhor Leconte, cultivador na comuna de Brix, distrito de Valognes, foi visitado por um indivíduo que se dizia um de seus amigos, camaradas com o qual havia trabalhado no porto de Cherbourg. E sua morte remonta a 2 anos e meio. A aparição tinha por fim pedir a Leconte que mandasse rezar uma missa. No dia 15 houve recorrência da aparição. Menos espantado, Leconte efetivamente reconheceu o antigo camarada, mas ainda perturbado, não soube o que responder. O mesmo aconteceu em 17 e 18 de janeiro. Somente no dia 19, Leconte disse-lhe: Já que desejas uma missa, onde queres que seja rezada, assistirás a ela? Desejo, respondeu o espírito, que a missa seja realizada na capela de São Salvador, dentro de 8 dias. Lá estarei. E acrescentou: Há muito tempo que eu não te via e a distância era longa para vir te procurar. Dito isso, retirou-se, apertando-lhe a mão. O senhor Leconte cumpriu a sua promessa. Em 27 de janeiro, a missa foi rezada em São Salvador. E ele viu seu amigo, camarada, ajoelhado nos degraus do altar, perto do sacerdote oficiante. Além dele, ninguém percebeu a aparição, embora tivesse perguntado ao padre e aos assistentes se não o teriam visto. Desde aquele dia, o senhor Leconte não foi mais visitado e retomou sua habitual tranquilidade. Observação. Conforme esse relato, cuja autenticidade é garantida por uma pessoa digna de fé, não se trata de uma simples visão, mas de uma aparição tangível, pois o defunto, amigo do senhor Leconte, lhe havia apertado a mão. Os incrédulos dirão que foi uma alucinação, mas até o momento ainda esperamos de sua parte uma explicação clara, lógica e verdadeiramente científica dos estranhos fenômenos que designam por esse nome, porquanto simplesmente negá-los não nos parece a melhor solução. Ditados espontâneos. O anjo das crianças. Sociedade. Médium Senhora de Boyer. Meu nome é Micael. Sou um dos espíritos prepostos à guarda das crianças. Que doce missão! E que felicidade proporciona à alma! Perguntai se me refiro à guarda das crianças?
Mas não tem suas mães, anjos bons prepostos a essa guarda? E por que ainda é necessário um espírito para dela se ocupar? Então não pensais nas que não têm mais essa boa mãe? Infelizmente não as há, e muitas. E não terá a própria mãe necessidade de ajuda algumas vezes? Quem a desperta em meio ao seu primeiro sono? Quem a faz pressentir o perigo? Quem cogita em aliviá-la quando o mal é grave? Nós, sempre nós, que desviamos a criança travessa do precipício para onde corre, que dela desviamos os animais nocivos e afastamos o fogo que poderia misturar-se aos seus cabelos louros. Nossa missão é suave. Somos ainda nós que lhe inspiramos a compaixão pelo pobre, a doçura, a bondade. Nenhuma criança, mesmo das piores, poderia nos irritar. Há sempre um instante em que seu coraçãozinho nos fica aberto e alguns de vós se espantarão dessa missão. Mas não dizeis frequentemente: há um Deus para as crianças? Sobretudo para as crianças pobres? Não, não há um Deus, mas anjos amigos. E como poderíeis explicar de outro modo essas salvações miraculosas? Existem ainda muitos outros poderes, cuja existência nem mesmo suspeitais. Há o espírito das flores, dos perfumes. Há milhares cujas missões, mais ou menos elevadas, vos pareceriam deliciosas e invejáveis, após vossa dura vida de provas. Eu os exortarei a virem ao vosso meio. Neste momento, sou recompensada por uma vida inteiramente devotada às crianças. Casada jovem com um homem que possuía vários filhos, não tive a felicidade de tê-los de mim mesma. Completamente devotada a elas, Deus, o bom e soberano Senhor, concedeu-me ser ainda guarda das crianças. Eu repito, doce e santa missão, cuja influência as mães aqui presentes não poderiam negar. Adeus, vou à cabeceira dos meus pequenos protegidos. A hora do sono é a minha hora, e é preciso que visite todos esses olhinhos fechados. Ficai sabendo que o bom anjo que vela por elas não é uma alegoria, mas uma verdade. Conselhos, Sociedade, 25 de novembro de 1859. Médium, Senhor Rosé. Outrora nos se teriam crucificado, queimado, torturado. A forca foi derrubada, a fogueira extinta, os instrumentos de tortura destruídos. A arma terrível do ridículo, tão poderosa quanto a mentira, atenuar-se-á ante a verdade. Seus inimigos mais temíveis foram encerrados num círculo intransponível. Com efeito, negar a realidade de nossas manifestações seria negar a revelação que é a base de todas as religiões. Atribuí-las ao demônio, pretender que o espírito do mal venha confirmar e devolver o Evangelho, exortar-vos ao bem e à prática de todas as virtudes, é simplesmente e felizmente provar que ele não existe. Todo reino dividido contra si mesmo perecerá. Restam os espíritos maus. Jamais uma árvore boa produzirá maus frutos. Jamais uma árvore má produzirá bons frutos. Nada de melhor tendes a fazer senão responder-lhes o que respondia o Cristo aos seus perseguidores, quando formularam contra ele as mesmas acusações, e como ele, rogar a Deus que os perdoe, pois não sabem o que fazem. O Espírito de Verdade. Outra ditada ao Senhor Rosé e lida na Sociedade. A França conduz o estandarte do progresso e deve guiar as outras nações. Assim o provam os acontecimentos passados e contemporâneos. Fostes escolhidos para serdes o espelho
que deve receber e refletir a luz divina, que deve iluminar a terra, até então mergulhada nas trevas da ignorância e da mentira. Mas, se não estiverdes animados pelo amor do próximo e por um desinteresse sem limites, se o desejo de conhecer e propagar a verdade, cujas vias deveis abrir à posteridade, não for o único móvel a guiar os vossos trabalhos, se o mais leve pensamento íntimo de orgulho, egoísmo e interesse material achar lugar em vossos corações, não nos serviremos de vós, senão como um artífice que provisoriamente emprega uma ferramenta defeituosa. Viremos a vós até que tenhamos encontrado ou provocado um centro mais rico do que vós em virtudes, mais simpático à falange de espíritos que Deus enviou para revelar a verdade aos homens de boa vontade. Pensai nisso seriamente. Descei aos vossos corações, sondai-lhes os mais íntimos refolhos e expulsai com energia as más paixões que nos afastam. A não ser assim, retirai-vos antes de comprometerdes os trabalhos de vossos irmãos pela vossa presença ou a dos espíritos que trarieis convosco. O espírito de verdade. A ostentação. Sociedade, 16 de dezembro de 1860. Médium, senhorita Uete. Numa bela tarde de primavera, um homem rico e generoso estava sentado em seu salão. Sorvia feliz o perfume das flores de seu jardim. Enumerava, complacente, todas as boas obras que tinha praticado durante o ano. A essa lembrança, não pôde deixar de lançar um olhar quase desprezível sobre a casa de um de seus vizinhos, que não pudera dar senão módica moeda para a construção da igreja paroquial. De minha parte, disse ele, dei mais de 1000 escudos para essa obra pia. Deitei negligentemente uma cédula de 500 francos na bolsa que me estendia aquela jovem duquesa em favor dos pobres. Dei muito para as festas de beneficência, para toda sorte de loterias, e creio que Deus me será grato por tanto bem que fiz. Ia esquecendo uma pequena esmola que dei há pouco tempo a uma infeliz viúva, responsável por numerosa família e que ainda cria um órfão. Mas o que lhe dei é tão pouco que, por certo, não será por isso que o céu se me abrirá. Tu te enganas, respondeu de repente uma voz que lhe fez voltar a cabeça. É a única que Deus aceita, e eis a prova. No mesmo instante, uma mão apagou o papel em que ele havia escrito todas as suas boas obras, deixando apenas a última. Ela o levou ao céu. Não é, pois, a esmola dada com ostentação que é a melhor, mas aquela que é dada com toda a humildade do coração. Joinville M. Delois. Amor e Liberdade. Sociedade, 27 de janeiro de 1860. Médium, Senhor Rosé. Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Sede ardorosos na propagação da nova fé. Que o santo ardor que vos anima jamais vos leve a atentar contra a liberdade alheia. Evitai, por meio de uma inexistência muito grande junto à incredulidade, orgulhosa e temível, de exasperar uma existência meio vencida e prestes a render-se. O reino da violência e da opressão acabou. O da razão, da liberdade e do amor fraterno está começando. Não é mais pelo medo e pela força que os poderosos da terra adquirirão, doravante, o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos,
mas pelo amor e pela liberdade. Abelardo. A imortalidade. Sociedade, 3 de fevereiro de 1860. Médium senhorita Uê. Como pode um homem bom e um homem inteligente não crer na imortalidade da alma e, consequentemente, numa vida futura que não é outra senão a do Espiritismo? Em que se tornariam esse amor imenso que a mãe devota ao filho, esse cuidado com que o cerca na infância, essa atitude esclarecida que o pai dedica à educação desse ser bem-amado? Tudo isso seria então aniquilado no momento da morte ou da separação? Seríamos assim semelhantes aos animais cujo instinto é admirável, sem dúvida, mas que não cuidam de sua progenie com ternura senão até o momento em que ela cessa de ter necessidade dos cuidados maternos? Chegado esse momento, os pais abandonam os filhos e tudo está acabado. O corpo está criado, a alma não existe. Mas o homem não teria uma alma e uma alma imortal. E o gênio sublime, que só se pode comparar a Deus, tanto dele emana esse gênio que gera prodígios, que cria obras-primas, seria aniquilado pela morte do homem. Profanação. Não se pode aniquilar assim as coisas que vêm de Deus. Um Rafael, um Newton, um Miguel Ângelo e tantos outros gênios sublimes abarcam ainda o universo em seu espírito, embora seus corpos não mais existam. Não vos enganeis, eles vivem e viverão eternamente. Quanto a se comunicarem convosco, é menos fácil de admitir pela generalidade dos homens. Somente pelo estudo e pela observação eles podem adquirir a certeza de que isso é possível. Fénelon.